Essa situação do Marlon Freitas muda tudo no Palmeiras. Tem novidade pelo Fabinho e ó, vai interessar a torcida. E sobre o Marcos Leonardo? Ele vem mesmo? Novidades da Copinha e o giro de notícias do Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, ó. O cansaço tá grande, saindo da CLT, mas eu não posso deixar de honrar vocês que estão me fortalecendo todos os dias aqui no Palmeiras 90 a mais. A gente vai falar disso hoje ainda, porque tem uma novidade importante para contar. Vamos começar falando a respeito do que está envolvendo o zagueiro Ibañez, tá? O Palmeiras mirou a contratação do zagueiro Ibañez, assim como mirou também o Vitão e o Nino, né? Só que o Al-Ahly se posicionou oficialmente sobre o jogador e os valores assustaram. Os caras querem aproximadamente 150 milhões de reais para liberar o Ibañez, o que é completamente fora da realidade para o padrão do Palmeiras atual. Então, infelizmente, a gente tem que desconsiderar essa contratação, porque o Palmeiras não vai fazer loucura no mercado, tá? E indo de encontro ao que a gente falou nos últimos vídeos, né? Sobre a verdade, sobre aquelas informações que chegam meio quadradas no Palmeiras, sabe? O Palmeiras vai gastar sim mais do que 60 milhões de reais em contratações, isso é oficial. E a prova viva disso é esse movimento que o Verdão fez pelo Marlon Freitas, que você já acompanhou aqui no canal. O Palmeiras 90 a mais foi um dos primeiros canais no YouTube a trazer essa informação em caráter exclusivo para vocês, tá? Lembrem-se do que eu tô falando aqui. O Palmeiras não parou em Marlon Freitas. Novos jogadores chegarão, o Palmeiras precisa dar uma resposta, a Leila Pereira está sob pressão e a única forma que o Palmeiras tem de ter um ano mais vitorioso é trabalhando com força, a base, vamos falar disso no vídeo de hoje também, e em especial a chegada de alguns jogadores cascudos que vão vestir a camisa do Palmeiras sem sentir o peso. Então vamos lá, seguindo o nosso giro de notícias aqui, informação muito importante, tá? Gilberto já viajou para o Paraná, como a gente noticiou no vídeo passado, e já vai falar como atleta do Atlético Paranaense, o que para mim é um dos principais erros que o Palmeiras poderia ter cometido nessa pré-temporada 2026. O Gilberto é um jogador com muito talento, a gente entende que, é óbvio, quem vive o dia a dia do jogador no clube provavelmente sabe que ele não é um bom defensor. Sem a bola nos pés, ele fisicamente ainda não está pronto. Entretanto, com a bola nos pés, eu desconheço no elenco atual do Palmeiras um jogador com mais qualidade técnica. O Gilberto está sendo emprestado para o Atlético Paranaense e, é claro, vai ganhar minutos em campo, a gente vai ver mais do jogador e aí sim, de repente, o Palmeiras pode renovar, ou melhor, trazê-lo de volta, para que a gente possa de fato assistir o garoto com a camisa do Verdão. Diz nos comentários qual é a sua opinião, porque a nossa roda de notícias vai girar. O Palmeiras não deve manter Benedetti e Mikael no elenco para 2026. Um dos dois vai sair, tá? O Benedetti é um jogador com muito potencial mesmo, tá? Foi sondado por Arsenal, Barcelona e tem sim tido interesse da Juventus da Itália. Ou seja, muito provavelmente se a venda do Benedetti for concretizada, ela será por um valor elevado, tá? Acima de 70 milhões de reais, o que vai dar ainda mais fôlego para o Palmeiras para negociar no mercado da bola, tá? Já o Mikael é aquela situação, ele chegou, não impressionou, não conseguiu vestir a camisa do Palmeiras e passar segurança, e o Palmeiras sim estuda a possibilidade de vender o jogador, caso surja uma proposta, né? É óbvio, você que acompanha o Palmeiras 90 a mais sabe como funcionam as negociações. O Palmeiras não vai queimar um ativo, ele não vai ao mercado e falar, ó, eu tô vendendo o Mikael, quem quer comprar? Porque isso faz com que o valor de mercado do jogador caia. Entretanto, o Palmeiras de fato não deve permanecer com o jogador. Se não for nessa janela, será na próxima. A menos, é claro, que o jogador consiga demonstrar um crescimento de futebol. Eu acredito, tá? Eu acredito no ser humano, no potencial do ser humano. E eu acho que o Mikael tem condição até de mostrar mais futebol. Até porque o que ele tem jogado recentemente passa longe de ser um futebol vistoso, né? Diz a sua opinião nos comentários e vamos seguir aqui com as nossas informações. Gente, Marlon Freitas oficialmente é o volante do Palmeiras, é o camisa 8 que tá chegando, o box to box, aquele jogador que quebra a linha com passe, tá? Mas o Palmeiras não vai parar por aí. O que vai mudar com essa chegada do Marlon Freitas, né? O Palmeiras vai ter condição de escalar um camisa 5
como por exemplo o Fabinho ou o Emi Martinez, né? O Marlon Freitas e antecipar o Andréas Pereira, ou melhor, deixá-lo jogando no último terço do campo como meio armador mesmo, um camisa 10, meio atacante, né? E aí ele vai poder fazer uma dupla com o Paulinho ali no meio, que vai ser fantástico de assistir. Com Rafael Veiga e Maurício correndo por fora ali, né, no banco de reservas, para algumas partidas em que forem necessários, tá? Andréas Pereira vai crescer de produção, escreve o que eu tô falando. Se ele já tá jogando bem, imagina na hora que ele for jogar próximo do gol, aonde ele vai ter que dar um tapa pro atacante, como o Vitor Roque, por exemplo, ou finalizar gol. Ele é um jogador muito habilidoso e eu tenho certeza que o futebol dele vai crescer muito com essa chegada do Marlon Freitas. Como a gente falou aqui no canal, o Palmeiras 90 Mais foi um dos primeiros canais no YouTube a oficializar a chegada do Marlon Freitas, tá? E tudo isso só tá sendo possível, tá? Todo esse sonho só tá acontecendo muito porque vocês acreditaram no nosso trabalho. Hoje, o Palmeiras 90 Mais bateu 800 mil visualizações em um único mês, totalizando 2 milhões e meio de visualizações em 6 meses. Quando eu tirei esse sonho da gaveta, você sabe como foi. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu esperei que esse projeto ia dar certo, mas daqui a 2, 3 anos. E não. Vocês provaram que a torcida do Palmeiras é unida. E eu agradeço do fundo do meu coração. Mesmo com a CLT pesada do dia a dia, eu faço questão de honrar vocês e de trazer um vídeo hoje com notícia do Palmeiras pra gente trocar ideia. Muito obrigado do fundo do meu coração. Vamos prosseguir aqui com o nosso giro de notícias. Então essa situação do Marlon Freitas, ela é uma situação positiva para o Palmeiras, né? Jogando no último terço do campo, o Andréas Pereira tende a produzir mais. Mas o Palmeiras vai precisar de um pitbull, um cão de guarda para marcar, começar as jogadas e de fato dar sustentação. Se o Marlon Freitas é um jogador que protege a zaga e que sabe sair jogando, o Fabinho está próximo de chegar ao Palmeiras, isso é oficial, tá? Pode acontecer uma reviravolta, é claro, pode acontecer. Mas o Fabinho tem tudo para vestir a camisa do Palmeiras. Caso isso se concretize, ele será o camisa 5 dos sonhos. E aí o Palmeiras, que estava sonhando com o Gerson, por exemplo, eu fico mais aliviado. Vamos gastar menos para trazer 2 jogadores ao invés de um só. E é claro, não vamos esquecer do ataque e, obviamente, do meio-campo, porque o Palmeiras ainda tá mirando os jogadores. Nós vamos falar disso ainda no vídeo de hoje, tá? É muito importante a gente entender que com essa chegada possível chegada, né, do Fabinho, o Palmeiras vai ganhar não só uma proteção extra pra zaga, mas vai ganhar experiência. E aí vai dar pra colocar o Larson ou o Figueiredo ou o Pacheco pra jogar com ele, tranquilamente. Inclusive o Palmeiras deve fazer muito isso nesse Paulistão. Eu fiquei feliz quando eu vi essa matéria do Globo Esporte falando que o Palmeiras vai aproveitar muito bem a base durante o Campeonato Paulista. Esse ano vai ser atípico, Paulista, Brasileirão, Libertadores, tudo encavalado. E o Palmeiras vai precisar sim testar a molecada. Essa informação me deixou esperançoso. Muito porque eu tenho certeza, e quem acompanha o canal sabe, na nossa base, reside uma verdadeira mina de ouro. Uma alavancagem absurda de dinheiro, porque a base do Palmeiras é muito bem trabalhada. Jogadores como o Larson, se estiverem bem amparados com um jogador de peso como o Fabinho, eles vão crescer de produção. E aí, meu irmão, é questão de tempo pro Evangelista retornar também. E aí você vai ter Evangelista, Marlon Freitas, Fabinho, Larson, Pacheco, Coutinho, Figueiredo, ótimas opções para um meio de campo construtor, um meio de campo que favoreça as jogadas e não como a gente viu em 2025, ligações diretas a todo momento, Gustavo Gomes entrando de centroavante e seja o que Deus quiser, não dá. Nós precisamos disso. E corre por fora também o Bruno Fux nesse meio campo, ou seja, o Palmeiras vai crescer de produção, é incrível isso. Como um jogador, 2 jogadores chegando, mudam a cara do Verdão. Você deve ter visto aí, o Felipe Luiz está brigando com o Flamengo por uma renovação salarial relevante. Pode ser que o Flamengo não chegue nos valores, e se eles perderem o Felipe Luiz, meu irmão, com o Luiz Castro assinado com o Grêmio, eles não vão achar um treinador de peso. Eu falo do Flamengo porque eu considero o Flamengo o maior rival do Palmeiras nessa era moderna, é a minha humilde opinião. Vamos lá? Prosseguindo aqui com as nossas informações sobre Marcos Leonardo.
Eu vi alguns canais noticiando que o Palmeiras está buscando a contratação do Marcos Leonardo e eu vou ser sincero com vocês. Eu não vi nenhuma, mas nenhuma fonte oficial que desse essa informação. Eu sei, o Palmeiras trabalha em bastidores sempre quietinho, que é para não escalonar a notícia e não inflacionar o valor do jogador, é a estratégia inteligente de negociação. Mas Marcos Leonardo, em princípio, não vestirá a camisa do Palmeiras, a menos que o Chelsea faça de fato uma investida na casa de 350 milhões de reais pelo Vitor Roque, e aí o Palmeiras vai precisar realmente de um atacante, né? Tenho pra mim que o Palmeiras vai sim focar em nomes como Marcos Leonardo, caso perca o atleta Vitor Roque, mas você sabe qual é a minha opinião a respeito disso também, né? O Palmeiras só vai negociar o Vitor Roque se a proposta for incrível. E eu não acho que um clube inglês nessa janela, nesse meio de janela, né? Para nós é o começo, mas para quem tá na Inglaterra é o meio da janela. Historicamente, não houve nenhuma vez em que um clube fez um movimento tão agressivo assim, né? Então eu acho que de fato Vitor Roque segue no Palmeiras ao menos até a próxima Copa do Mundo, quando a janela deles vai iniciar. Aí pode ser que o Palmeiras perca o jogador. Qualquer novidade a esse respeito, nós traremos para vocês. E aí, pra finalizar, pra chegar na reta final do vídeo de hoje, vamos falar de copinha, vai? Você sabe que meu olho brilha quando eu falo de copinha, porque eu acredito muito na juventude do Palmeiras. Eu acho que o trabalho que o Palmeiras faz na condução da base é realmente fantástico. São jogadores de altíssimo nível, tá? E não é à toa que o Palmeiras fez 1 bilhão de reais em vendas recentemente. São jogadores de alto nível. Na nossa copinha, eu acredito muito no jogador Eduardo Conceição. E eu creio muito em alguns jogadores do Palmeiras. Resumidamente, o Palmeiras estreia no dia 5 de janeiro. Salva essa data e vamos assistir esse jogo junto. Eu tô pensando, inclusive, em abrir uma live com react da partida, dependendo do horário do jogo, tá? A gente vai falar mais sobre lives esse ano de 2026, porque eu pretendo abrir algumas vezes as lives pra gente trocar uma ideia mais tete a tete. Eu acho isso muito legal, cara. Eu tento do fundo do meu coração responder todos os comentários, porque eu sinto que é uma forma de eu me conectar com as pessoas, eu gosto muito de fazer isso. Só que não dá, são, assim, mais de 200 comentários em cada vídeo, gente. É maravilhoso isso, né? Mas pensa, um ser humano só fazer tudo, é bem difícil, né? De qualquer forma, eu quero deixar essa ressalva aqui das lives pra gente trocar uma ideia mais pra frente, vai ser bacana poder contar com vocês. Eu quero falar agora com você, eu quero a sua opinião. Faz sentido pro Palmeiras esse meio-campo? Na sua opinião, Fabinho, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Paulinho podem formar o melhor meio-campo do Brasil? Eu quero a sua opinião. Pra mim é interessante jogar dessa forma, com Vitor Roque e Flaco Lopes ali. O Vitor Roque ele pendula muito, muito. Acho que é o jogador hoje brasileiro que melhor faz isso, que melhor pendula entre a zaga e o ataque, né? Ele dá aquele gato e corre muito, muito veloz, forte fisicamente. Eu acho que ele vai ter muito a ganhar também, né? Com a chegada de um meio-campista como o Andréas Pereira, que acha o passe, e o Marlon Freitas, é claro, né? Os jogadores vão marcar o Andréas, ele não vai ficar livre no campo. Mas você tem o Marlon Freitas que acha passe e quebra a linha também. Pode dar muito certo. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de um assunto também que está sendo muito especulado no Palmeiras. Eu tô vendo bastante gente falando a respeito disso, mas eu ainda confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada, tá? Muita gente falou que o Palmeiras deveria investir 180 milhões no Gerson e, de fato, se provou uma estratégia mais inteligente e segurar. Mas tem gente falando que o Gerson ainda pode chegar no Palmeiras. A minha opinião, acho que você já conhece, né? Eu não acho que o jogador valha toda essa grana. Eu acho que o Palmeiras tem de fato que contratar jogadores cascudos, mas não vai ser com um jogador como o Gerson que o Palmeiras vai crescer de patamar. Quero a sua opinião nos comentários, é sempre muito importante a gente falar dessas especulações de mercado e de tudo que está acontecendo no Verdão de maneira geral, tá? Sobre a Leila Pereira, parece que de fato ela vai estudar a possibilidade de mudar o estatuto do Palmeiras e de criar um terceiro mandato para ela. Eu sou contra, eu quero saber qual é a sua opinião. E eu falo que eu sou contra, mas não é porque é a Leila Pereira, enfim, eu acho que a Leila Pereira é até uma boa mandatária do ponto de vista organizacional do clube. O clube financeiramente está encaixado, tá tudo bacaninha, né? Ela comprou ali um novo estádio pro Palmeiras, enfim, eu acho que organizacionalmente o clube está muito bem. Mas eu acho que essa ideia de se perpetuar no poder é um pouco negativa pro Palmeiras.
Eu acho que o Palmeiras precisa sim se adaptar, trazer novos nomes e aí sim passar o bastão. Eu acho que essa sucessão é muito importante para o Palmeiras. Então é isso, eu quero aproveitar para te convidar para o nosso clube de membros. Se você tem interesse, se você gosta do nosso conteúdo, tem valores acessíveis aqui para você ter seu comentário respondido com prioridade, um valor bem baratinho, é R$ 2,99 no Android, né? O iOS pode variar um pouquinho. Se você quer ter vídeos exclusivos, R$ 14,99. E se você quer estar no nosso grupo de WhatsApp, R$ 19,99 no iOS, no Android. É um valor bem baratinho ali, é só pra gente realmente poder auxiliar o canal a continuar fazendo esse trabalho que a gente tá fazendo. Muito obrigado do fundo do meu coração por cada comentário, por cada curtida. Eu tô muito feliz com os resultados do canal e avante palestra.